Obrigada, Nana. Eu queria entrar antes de começar as perguntas que já começaram a chegar da nossa audiência, eu queria entrar um pouquinho na questão da educação. Todos vocês chamaram atenção para a importância do capital humano, da formação, da qualificação, do combate à desigualdade também nessa área. Como é que a gente usa tecnologia, inteligência artificial, política pública, para garantir uma melhor formação do nosso capital humano, sobretudo da juventude, à luz aí de uma sociedade cada vez mais desigual, digitalizada e demandante, né, de novo tipo de profissional também. A Gabriela já começou trazendo essa reflexão sobre os setores, por exemplo, que estão desaparecendo ou que serão profundamente transformados. Como é que a gente incorpora esse ambiente de hiperdigitalização à qualificação, à formação, sobretudo dos nossos jovens? Vou começar pelo Nana agora, para a gente ir invertendo. Bom, esse tema é muito importante. Aliás, na nossa empresa, Quintes, fizemos um compromisso alguns meses atrás, 6, 7 meses atrás, que através de um investimento de 10 milhões de reais para próximos 5 anos, para fazer duas coisas: a capacitação dos jovens nas periferias e também apoio para os empreendedores nas periferias, que aqui no Brasil acaba sendo muito afrodescendentes, tudo mais, através de uma organização no Salvador até, chama Vale do Dendê. Então, para nós, é importante essas 2 mil jovens que a gente quer capacitar para ser desenvolvedores de software e data science. Já começou com a primeira turma, um mês atrás, com 80 pessoas, dos quais 80% dessas 80 pessoas são afro-brasileiros. Então, a gente já começou a nossa jornada. O que eu quero dizer, eu acho que nesse tema, é que a capacitação para novos talentos, especialmente talentos ligados à criação de novo conteúdo, gente mais criativa, é necessário. Isso que hoje em dia as empresas precisam. Se você parar de pensar, as empresas grandes agora, seja Tesla Motors, seja aqui no Brasil Magazine Luiza, seja Google, o que eles têm que é diferenciado? Se você pegar uma Airbnb da vida, que nem tem hotéis, né? O que eles têm? Tem mais gente inteligente e criativa. Só isso que é a diferença entre uma Airbnb da vida e uma Marriott, que tem milhares de hotéis e prédios no mundo. Ou seja, o ativo mais importante, o capital humano, criativo, resiliente. Então, quando você entende isso, eu acho que as empresas estão falando que eles querem esses talentos. Só que boa parte desses talentos está nas comunidades que historicamente não estavam participando. Não adianta todo mundo querem entrar lá no USP, MIT, contratou mesmo homens brancos para fazer o trabalho para eles. Isso tem limite. As empresas, eles não querem aceitar, mas isso tem limite. Se eles não entendem que eles têm que entrar as comunidades na Brasília, São Paulo, Lisboa, assim, para tentar pegar esse povo que já tem criatividade, a resiliência por causa de desafios na vida e ajudá-los, eles vão ficar atrás. As empresas grandes, porque os líderes lá, eles acham que, isso sei, não sei o que, não consigo, mas está chegando. Então, o que eu falo é que a gente fala com todos os nossos clientes que vocês vão ter que acordar, né? E se juntar-se a empresas como nós para fazer esse trabalho. E outra, eu acho que cada vez mais que esses jovens, a consumidor está começando a colocar pressão, e tem que isso aconteceu. Os poderosos nessas grandes empresas vão entender que se você quer sobreviver as próximas 10 anos, você vai ter que chegar a fazer. E não adianta só falar, como que você apoia, mas quando você chegar na sua empresa, coloca várias barreiras, porque isso não está acontecendo. Porque o preço vai chegar. Mais tarde, mais cedo, vai chegar. Então, em relação à educação, o desafio maior é como que os grandes empresas, os líderes lá, entendem que eles têm que sair fora do dia a dia
e começar a buscar esses talentos que não estão ao redor deles, não estão nas comunidades deles, e através não estão nos redes deles, entendeu? E isso é trabalho que a Quintes vem fazendo no mercado. Muito obrigada, Nana. Você trouxe aí o tema da construção da diversidade no mundo corporativo, que é um assunto da maior relevância, né? E, de fato, isso passa pelo engajamento das lideranças, né, do topo, em relação a essa construção da diversidade nos ambientes de trabalho, e de também identificar essas pessoas que historicamente são excluídas desse mundo corporativo como potências, né? Acho que você trouxe uma reflexão muito importante sobre a criatividade, a inventividade, a experiência contida na vivência dos negros, dos jovens de periferia. Muitas vezes, os programas de diversidade, eles parecem que atuam apenas no eixo de uma possível promoção da justiça social, sem reconhecer a potência contida, a inovação contida nesses grupos, né? Exatamente. E, Flávia, se você me permite alguns momentos, o que eu estou querendo dizer? Porque eu já escutei, como homem negro, né, no mercado de trabalho, 28 anos, eu já escutei vários líderes falando que tem que fazer isso. É como se fosse ele está tentando dar uma doação. Para mim, eu entendo que doação é necessária, mas eu sou contra disso, sabe? Porque eu acho que o valor da cidade desses jovens. Porque, como investidor, como líder da empresa, o que eu mais quero, mais gosta, mais procura, mais precisa nos talentos que eu recruta? Não é como que eles são tecnicamente fortes, porque hoje é Java, amanhã vai ser uma linguagem que ninguém conhece, sabe? O que eu mais precisa? A criatividade, a resiliência, sabe? Equilíbrio emocional. Isso, esses jovens menos privilegiados têm em abundância. Então, ao invés de achando que você está fazendo alguma coisa para ajudar uma comunidade, você tem que pensar que é uma oportunidade para o seu negócio. E você sai sendo mais ambicioso. O que eu vi é uma falta de ambição nas líderes, nas grandes empresas, nessa tema. E isso que eu vinha falar muito. Muito obrigada, Nana. Vou trazer o Paulo para a conversa. Paulo, você que tem experiência nessa concepção, né, de uma cidade inovadora, competitiva, como é que você vê esse tema da educação, da qualificação, principalmente da juventude, à luz aí dessa experiência da pandemia, que também ampliou o fosso e as desigualdades no acesso à educação no Brasil, em particular? Nós estamos no meio desse debate em razão de um ano letivo praticamente perdido, o ano de 2020, e do risco de muito abandono, evasão, atraso escolar, principalmente nas crianças e adolescentes brasileiras. Eu gostava de pegar um bocadinho naquilo que o Nana disse, porque eu acho que nós estamos de facto a viver. Mais uma vez, a pandemia é um acelerador de um conjunto de grandes forças de mudança que estavam já a acontecer e que estão em andamento e que nós não as vamos conseguir parar. São coisas que são extraordinariamente poderosas. A digitalização, a virtualização, há um conjunto, a aceleração da mudança tecnológica, e não é só a aceleração, na verdade é a aceleração da realidade. Nós estamos a sentir uma aceleração e nós sentimos isso no nosso cotidiano, temos que fazer as coisas de uma forma mais rápida, temos que seguir um conjunto de princípios e utilizar um conjunto de ferramentas que têm um conjunto de características que têm como função responder e sermos relevantes num mundo que está em aceleração, que é complexo, que é volátil, que é incerto. Portanto, é aquele acrónimo VUCA. E é verdade, nós estamos desse mundo. Mas para nós, e eu tenho nos últimos meses trabalhado um bocadinho esta ideia de como é que nós nos preparamos, que tipo de competências, que tipo de capacidades é que nós empresas, nós líderes ou gestores e nós pessoas individuais, para lidar com este tipo de realidade que estamos a viver. Bom, a primeira questão, que eu acho que é um bocadinho mais técnica, que é nós todos vamos ter que dominar e ter competências digitais. Seja de uma forma básica, seja de uma forma mais avançada, fazendo programação, dominando. É uma linguagem, ou são linguagens que são perfeitamente fundamentais. Não vai ser possível ser minimamente relevante no mercado de trabalho
daqui a 10, 20, 30 anos, se nós não dominarmos e não tivemos esta literacia digital. Há um segundo grande conjunto de competências, que eu acho que são competências que as pessoas acham muitas vezes que são mais para determinado tipo de pessoas ou especialistas, e que eu agrego em 3 áreas. A primeira é, todos nós vamos ter que ter um mindset de empreendedores. Não porque vamos criar startups, não, porque não há outra forma de sermos também relevantes se não tivermos este mindset de empreendedorismo. Ou seja, e o mindset de empreendedorismo é sabermos que temos que estar continuamente a ouvir o consumidor, que temos que saber como é que podemos mudar a determinado tipo de momento, saber o que é uma ideia de negócio, um modelo de negócio. Quando nós falamos em conceitos que às vezes até parecem muito estranhos, que é um MVP, um Minimal Viable Product, um protótipo. Hoje em dia, nós temos que saber pensar em protótipos, saber que temos que experimentar soluções, porque nós já não podemos estar meses a desenvolver produtos ou serviços ou o que é que seja, e depois quando chegarmos ao mercado, o mercado não vai querer nada daquilo. Hoje em dia, já ninguém trabalha assim. A segunda questão é saber trabalhar como se fôssemos um designer, o design thinking, o design estratégico. São competências fundamentais. Não porque eu posso não vir a ser um designer, mas eu tenho que saber o que é esta linguagem, estes conceitos, estas ferramentas. E uma outra coisa é que é saber trabalhar em ecossistemas e em redes. Depois, estas grandes mudanças que eu estou aqui a dizer, depois tem um reflexo que é, para quem cada vez mais nós sabemos que esta ideia de irmos à procura do que é que o consumidor quer, o que é que o utilizador quer, ou seja, esta user centricity ou consumer centricity, que é hoje em dia uma coisa que é fundamental em qualquer empresa, ou em qualquer organização, tem uma outra questão, que é, não é apenas uma centricidade no utilizador ou no consumidor, é uma centricidade no ser humano. Eu posso fazer muito dinheiro com um produto ou com um serviço que as pessoas, enquanto consumidores, querem, mas esse produto ou esse serviço pode fazer mal às próprias pessoas. Ir para além do consumidor e colocar o ser humano no centro. E a última transformação, que é não apenas isto, mas colocar o próprio planeta no centro. Que é este conceito que hoje em dia é que é planet centricity. E, portanto, ter competências ao nível da sustentabilidade, das alterações climáticas, e como é que qualquer produto, qualquer serviço, qualquer conceito se tem que ter este conjunto de preocupações. O Naná falou da criatividade, as competências ligadas com a criatividade são muito importantes, e depois há duas que são, na minha opinião, das mais importantes de todas. Uma que é tudo o que tem a ver com soft skills, e uma daquelas que eu acho que é muito importante é, e acho que isso às vezes, mesmo nas pessoas que dominam as tecnologias, às vezes falta um bocadinho, que é nós sermos capazes de sermos empáticos, dominarmos competências, sermos capacidade de ter uma empatia com os outros, relacionarmos com os outros, comunicarmos bem com os outros. É uma competência fundamental. E a última, que também já foi referida, que é, eu tenho um filho com 18 anos e uma filha com 15 anos. Eles vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco tempo. Eles vão mudar mais em termos de profissões, de emprego, de atividades, de funções que vão desenvolver, do que qualquer outra geração alguma vez teve que fazer. Ora, isto vai colocar uma pressão, um nível de ansiedade, e nós todos, e essas pessoas vão todas passar por situações em que por vezes vão estar à beira da depressão. E se calhar há 20 anos atrás ninguém sabia como lidar, ninguém falava, ninguém se calhar colocava isto em cima da mesa. E eu acho que a resiliência emocional que o Naná falou vai ser das competências e das capacidades que todas as pessoas vão ter que dominar para saberem conhecer-se a si próprios e saberem lidar com situações que vão ser situações de grande stress e de grande ansiedade. Só uma nota final. Quando nós estamos a viver em situações de grande turbulência e de grande aceleração, como nós estamos a viver, no centro disto tudo tem que estar 3 ou 4 coisas, que são as organizações e nós próprios temos que ter um propósito. Não pode ser só ganhar dinheiro, não pode ser só ter rentabilidade, não pode ser só lucro, não pode ser só o valor para os acionistas. Purpose. A segunda questão é temos que ter valores. Antigamente os valores de uma organização eram coisas que ninguém lia, ninguém sabia quais é que eram. Hoje em dia os valores são coisas que são acionáveis. E a terceira questão, que tem a ver com a ética. Eu não conheço o Naná, nem conheço a Gabriela, nunca os tinha visto na minha vida. Mas ao ver, por exemplo, no caso do Naná, que é uma pessoa que está à frente de uma grande empresa, a gente consegue perceber que ele tem um conjunto de princípios éticos, de valores e um propósito que não vão apenas para ser competitivo, ser eficiente e otimizar os processos. Eu acho que isto vai ser muito importante, seja para as empresas, para os líderes e para todos nós individualmente. Eu acho que estas questões são muito importantes. São muito importantes. Muito obrigada, Paulo. Você já nos deu aí um caminho que, na verdade, aponta para quase uma revolução, né? Na forma de ensinar, de aprender, de se inserir no mercado de trabalho, mais que no mercado de trabalho,
na sociedade, né? Me parece também que há um papel muito importante do Estado como indutor, né, dessas transformações. Quer dizer, as políticas públicas de educação, elas vão precisar ser alteradas na direção desse novo perfil. Eu ainda vou querer falar um pouco mais contigo sobre profissões do futuro, daqui a pouco na continuação do nosso debate. Eu quero chamar de novo a Gabriela. Não, antes eu queria avisar o seguinte, o Nana falou do Vale do Dendê, e nós tivemos no Agenda Bahia 2020 a participação já do Paulo Rogério, que é do projeto, Nana conhece, e vocês podem certamente acessar esse conteúdo de um trabalho muito importante de inclusão e do reconhecimento, né, da potência desses jovens negros periféricos, das regiões não centrais, digamos assim, sob a ótica antiga. Gabriela, à luz de tudo que a gente já ouviu, né, em relação a essa necessidade de construção de diversidade no mundo corporativo, de reconhecimento da potência da periferia, da juventude em situação de vulnerabilidade, ou moradora de periferia, favela, etc., das competências digitais, desse novo perfil que o Paulo nos construiu, né, até com uma visão empreendedora, não necessariamente para se tornar um empreendedor, mas para entender esse novo ambiente. Como é que a gente faz, Gabriela, para atrair, por exemplo, mulheres, as minorias, foi a tônica das suas considerações iniciais, para esse ambiente tão alterado, né, e no qual as mulheres, principalmente, já historicamente excluídas. Isso. A maneira que eu vejo isso, como é que a gente atrai, como é que a gente traz mais, né? Porque eu vejo, às vezes, né, toda a questão, porque nós fizemos esse processo de seleção e ninguém aplicou. Nenhuma mulher aplicou, né? Então, tem toda a parte de você incentivar e você ter essa rede de apoio em que você tem essas pessoas trabalhando junto a essas pessoas, que, vamos supor, das mulheres, essa rede de apoio em que fala, não, você tem que aplicar, você sabia que os estudos, e aí trazer essa informação para as mulheres, para esse grande público, falando um pouco sobre toda esse histórico que nós temos, né, da síndrome do impostor e tudo mais. Explica o que é a síndrome do impostor. Bom, o síndrome do impostor, basicamente, é você achar que você nunca é bom o suficiente, né? Então, eu brinco que durante muitos anos da minha carreira, trabalhando, tendo emprego, já fixo ali, né? Não tinha muito mais o que temer. Todos os dias que eu chegava em casa, eu dava graças a Deus que aquele dia eu não tinha sido despedida ainda. Eu falava, mas um dia vão descobrir que eu sou uma farsa, não sei como é que eles me contrataram para trabalhar nessa empresa, eu sou uma farsa, como é que eles, né? Então, imagina esse sentimento que a gente tem do dia a dia, de tudo, o tempo inteiro, essa síndrome de impostor que não deixa a gente. Deixa eu voltar sobre uma parte sobre as oportunidades que o Naná estava falando e o Paulo estava falando, né? Que essa história das periferias, das comunidades, né? Da resiliência, da criatividade. A história toda é que essas pessoas não têm oportunidade. Como é que você cria oportunidade? Uma vez que você dá oportunidade para essas pessoas, elas deslancham, né? Então não tem oportunidade. Então o que a gente tem que fazer, né? Como pessoas que estão digamos, nós somos aqui nesse painel, nós somos privilegiados, nós estamos numa posição de privilégio. Então, como é que a gente, nessa posição de privilégio, a gente pode trazer oportunidade para essas comunidades, para a periferia, para as pessoas que não tiveram oportunidade, né? Então, esse é um primeiro ponto da história da oportunidade. Um outro ponto, falando sobre a história da transformação, como é que eu vejo a transformação acontecendo? Eu vejo basicamente pela educação, né? A parte mais importante da gente como é que a gente transforma? É pela educação. E como é que a gente faz a educação acontecer? A gente tem que investir. E quem são esses investidores por trás disso? São empresas, são o governo, né? Grandes empresas, vamos falar,
pequenas também, não importa, mas grandes empresas principalmente, governo e iniciativas, as iniciativas como o Vale do Nedê, como AI Inclusive, como Our Ladies, como outras organizações diversas que existem, né? E aí você trazer a história da alfabetização digital, né? Digital Literacy, que se você pensar antes, né, que já atualmente, deveria ser parte de todo mundo da educação, de você já estar ali incluído, qual é a primeira habilidade que eu acho que todos nós deveríamos ter, que já deveria ser parte da nossa educação? A primeira parte é sobre dados. Como é que você lê dados? Eu vejo que em escolas, por exemplo, americanas, você já está ali com 12, 13 anos, você já sabe ler porque os dados, né? Porque os dados estão em todos os lugares, tudo é tomado, todas as decisões são tomadas por causa de dados, são em cima de dados. Então, na escola, você aprende a ler aquele gráfico, você aprende a interpretar uma tabela. É tão importante quanto a interpretação de texto, né, em inglês ou em português. Né? Então, tem essa parte de você aprender a lidar com dados, a interpretar os dados. A segunda parte é a história da programação, que mais e mais vai ser como se fosse uma outra língua, né? Você sabe, quantas línguas você fala? Eu falo português, inglês, eu falo a linguagem de programação Java, vamos supor, né? Então, ela vai fazer parte das suas habilidades de línguas, né? Uma outra parte que eu anotei aqui, que eu queria falar bastante da história da pandemia, eu sei que eu estou mudando, mas eu só queria pincelar um pouquinho do que todo mundo falou. A história da pandemia. A pandemia, né? As crianças, os estudantes, a história do ensino à distância, né? Imagina, você pensa, eu vejo também que tem um grande paradoxo entre o que acontece aqui e o que acontece em lugares como Brasil, África, por exemplo. Você tem todas as crianças que agora estão em casa. Todas as aulas vão ser via Zoom, por exemplo, né? Aqui, o governo ou bibliotecas, elas disponibilizam e escolas disponibilizam o computador para a criança poder assistir essas aulas. Aí você vai para o Brasil, você vai para a periferia, como é que você faz? Não tem computador, não tem internet, então você já está criando essa desigualdade, já está aumentando, é uma desigualdade que está aumentando, então as crianças estão ficando mais e mais para trás, né? Então tem toda essa história, né, não tem nem o básico, como é que essas crianças vão começar a ler e aprender a programar se elas não têm nem o básico ali para programar, né? A ferramenta, digamos. A outra história das habilidades essenciais, que eu chamo soft skills, né? Porque eu não gosto desse termo, porque soft diz que é uma coisa meio mole, assim, né? Na verdade, ela é tão importante quanto as habilidades técnicas, né? Eu acho que é o grande diferencial. O grande diferencial, sim, a parte técnica é importante, mas o grande diferencial, e eu digo que é o que a gente, como brasileiro, é o nosso grande diferencial também, são as nossas habilidades essenciais, como a empatia, a comunicação, e etc. Eu acho que era isso que eu queria assim, abordar, porque são discussões muito importantes, né, que eu acho que é muito legal que a gente está trazendo para esse debate hoje aqui. Gabriela, obrigada por reforçar aí essas habilidades aí mais subjetivas, digamos, né? Você falou em empatia, capacidade de comunicação, e eu esqueci de sublinhar um ponto que o Paulo trouxe agora há pouco, que é a questão da saúde mental, né? Acho que esse também é um tema muito relevante e pouco tratado. Ele tem razão quando fala do tabu que cerca esse tema, né? E o quanto ele se torna grave, urgente e necessariamente terá de ser incorporado às nossas reflexões sobre formação, sobre inserção no mercado de trabalho, sobre convívio social até de uma forma mais ampla. Eu tenho aqui agora umas perguntas que são dirigidas a cada um de vocês e vou passá-las antes da gente chegar aí na nossa reta final. Para o Paulo, a partir da experiência de Lisboa, que passos seriam necessários ou você recomendaria para fazer de Salvador um hub de empreendedorismo e inovação? Assim, eu não... Cada realidade é uma realidade. A única coisa que eu posso tentar partilhar são algumas das lições que eu próprio aprendi
nos anos em que estive à frente da área da economia, da inovação, do empreendedorismo em Lisboa. Eu acho que uma das coisas que é fundamental é a liderança, primeiro. É muito importante ter uma ambição forte, ter uma ambição, mas que seja, de facto, acompanhada por uma liderança que acredite realmente que aquilo que nós estamos aqui a dizer, neste caso, inovação, empreendedorismo, estimular a criatividade das indústrias criativas, etc., o conhecimento, neste caso o prefeito, ou o líder, ou a gestão de topo, ou o que seja, precisam de verdadeiramente acreditar que querem fazer isso e que têm que ter essa ambição. Primeira questão. A segunda questão é é preciso criar uma narrativa, criar uma história. E isso, às vezes, é muito difícil de construir, mas é a única forma de fazer. Porque quando nós queremos fazer com que, por exemplo, uma empresa, se nós estivermos numa empresa e o responsável de uma empresa quiser definir uma visão estratégica, uma agenda estratégica, mesmo que a empresa seja muito grande, a empresa tem a capacidade de orientar a sua direção, ou de mudar a sua direção. Pode ser uma empresa muito grande, e pode ser um navio muito grande, mas de uma forma mais ou menos lenta ela consegue virar e direcionar-se para uma determinada direção. Ora, numa cidade ou numa região ou num país, isso não é possível. Não é possível porque as pessoas são muito mais diversas, os stakeholders, os atores, são muito mais variados e as pessoas pensam de maneira diferente, têm opiniões completamente diferentes. E, portanto, costumo dizer que para passar da antecipação ou de uma visão para a ação, numa organização, nós temos que ter esta questão da apropriação, ou seja, compreender o que está em cima da mesa e envolver a gestão, o decisor, a gestão de topo, ou que seja, envolver emocionalmente essas pessoas. Numa cidade ou num país ou numa região, nós temos que mobilizar as pessoas e mobilizar um conjunto muito mais alargado de pessoas. E para mobilizar um conjunto alargado de pessoas que pensam de maneira diferente, nós temos que ter uma narrativa, temos que ter uma história que as pessoas acreditem. E essa história ou essa narrativa pode ser uma visão estratégica. E, portanto, essa visão estratégica tem que ser qualquer coisa que seja muito poderosa. Depois, para que uma visão se transforme em realidade, é preciso fazer com que ela tenha algo que possa ser acionável. E podemos chamar várias coisas a isso. Podem ser estratégia, podem ser planos de ação, podem ser programas, mas há uma coisa que é fundamental. Trabalhar a diferentes horizontes temporais. Mesmo que a gente diga, eu quero que a Bahia se transforme daqui a 10 anos. É daqui a 10 anos, mas é para começar amanhã. Ou seja, temos que trabalhar em diferentes horizontes temporais. Ok? Isso é também muitíssimo importante. Depois, trabalhar em ecossistemas, trabalhar em redes. Aquilo que foi possível fazer em Lisboa foi, de facto, fazer com que fosse possível criar ecossistemas, criar redes reais. Vou dar um exemplo. Há coisas que a Prefeitura fez e teve iniciativas. Uma incubadora, ou um programa de aceleração, ou um projeto A, B ou C, em que a Prefeitura era, digamos que, o promotor. Noutros projetos, nós éramos, digamos que, parceiros iguais com outras entidades públicas, privadas, empresas ou tipo de organizações. E noutros, nós não tínhamos nada a ver. Agora, há qualquer coisa que, de facto, um governo de uma cidade ou um governo de uma região tem a capacidade de fazer, que é federar atores como mais ninguém. E essa capacidade de federar atores em plataformas, em plataformas de conversação estratégica, em ecossistemas, é incrivelmente poderoso. E, portanto, eu diria que algumas destas notas que eu deixo aqui são fundamentais para transformar um território, por exemplo, num território que seja criativo, inovador e empreendedor. Muito, especialmente no que você se referiu à inovação, à mobilização, né? Porque é preciso dialogar com a sociedade, sem dúvida nenhuma, comprometer, né, a população, a sociedade nesse pacto, né, de construção de cidades inovadoras e também a sua referência aos horizontes temporais, aos diferentes horizontes temporais. Eu acho que essa é uma reflexão e uma provocação muito importante. Às vezes a gente fica pensando o que quer ser daqui a 10 anos e não pensa o que tem que fazer amanhã
para construir os 10 anos adiante. Flávia, deixa-me só, posso só interromper um segundo? Sim. Isso é verdade, mas também é verdade que todos nós estamos pressionados com o curto prazo. Executar, otimizar, aumentar a eficiência, responder no curto prazo. Temos um conjunto de urgências, temos que apresentar resultados amanhã. E essa pressão em relação à execução, à operação e ao curto prazo também não nos pode, digamos que, fazer com que coloquemos a nossa cabeça debaixo da areia ou que estejamos continuamente a executar e que não olhemos um bocadinho mais além. Portanto, é este equilíbrio que eu acho que é muito importante. Obrigada, Paulo. Para a Gabriela, a pergunta é sobre algoritmos, né? A imersão nesse mundo dos algoritmos é relativamente recente. O que a gente pode esperar do futuro e como é que a gente sabe que está escolhendo, o que a gente está efetivamente escolhendo ou o que está sendo escolhido, ou se estamos sendo escolhidos. Gabriela, dá para a gente refletir um pouco sobre mão e contramão desse fluxo de dados, dessa sociedade hiperconectada em que tudo é valor e tudo está sendo capturado e devolvido, né? Eu acho que todos nós estamos sendo escolhidos de alguma maneira, né? Então, a gente está sendo escolhido, seja para receber algum tipo de anúncio que está vindo, que está aparecendo, por exemplo, quando você abre uma página da web, o anúncio que está vindo para você, Flávia, provavelmente vai ser diferente do que está indo para o Paulo, que está indo diferente para a Naná, para mim, né? Então você está sendo escolhido já de alguma maneira. É muito direcionado. Se você pensa sobre, por exemplo, Instagram, redes sociais, você parece que eles estão ouvindo tudo que a gente está falando, mas espera aí, eu nem escrevi isso na rede, como é que eles sabem, né? Então tem toda uma área. Parece que eles têm uma bola de cristal, mas espera aí, eu estava pensando em comprar uma bicicleta, eu ainda nem procurei na internet sobre a bicicleta e já está me aparecendo um anúncio, né? Então é muito interessante, né? Eles já sabem antes da gente mesmo saber, né? Tem aquele caso que eu acho muito interessante, que foi, acho que o primeiro caso que ficou mundialmente conhecido, que foi a história de uma grande loja aqui dos Estados Unidos, da Target, em que a família descobriu que a filha estava grávida, né? Ou ela descobriu, já não me lembro mais, já faz vários anos, antes mesmo dela própria saber. A loja já sabia que a pessoa estava grávida antes mesmo dela saber. Então, assim, é uma loucura, né? A família ficou sabendo pelas coisas que estavam chegando pelo correio, os anúncios, né? Os panfletos. Uma loucura. Voltando sobre a história dos algoritmos, eu acho que mais e mais, né, vai continuar essa história da gente ser perseguido, né, o tempo inteiro, a história do reconhecimento facial, você vê nas ruas, né? A gente não sabe. A gente está no Big Brother sem saber. Né, desde a hora que você chega no aeroporto, vamos supor no Rio de Janeiro, você chega no aeroporto em que a câmera ali já está te reconhecendo, fazendo todo o seu, puxando seus dados ali para ver se a alfândega vai te parar ou se vai te deixar você passar, isso tudo, o que antes era feito pela pessoa, isso tudo é feito pelo esse algoritmo de reconhecimento facial que vai conectando todas as bases de dados, toda a informação que tem sobre você. Que é muito assustador. E que estigmatiza muito também, né? Essa questão, por exemplo, na segurança pública, né? Na criminalização, inclusive, de pessoas negras, por exemplo, é um debate importante e um risco, né? Total. Né? A gente está vendo assim, e essas bases de dados, por exemplo, sendo criadas, né? Exemplos como o que está acontecendo em Buenos Aires, em que bem perto da gente, né, do Brasil, Buenos Aires é nosso vizinho, em que câmeras estão, né, armazenando os dados, já estão armazenando os dados das crianças, né? Então, o que eles estão fazendo com esses dados que eles já estão coletando ali, além né, da parte dos crimes e tal, mas o que mais que eles já estão fazendo, né? As crianças, desde de que nasceram, já estão sendo ali vigiadas. Sobre a história eu já perdi mais sobre a história do algoritmo, mas que você tinha puxado a pergunta inicial, Flávia. Não, era o que podemos esperar do futuro. Exatamente, o que podemos esperar do futuro. Eu falo que a coisa que vai ser mais cara no futuro vai ser a privacidade. Eu falo que a gente vai ter pacotes,
né? Assim como a gente tem hoje em dia pacotes de dados, você pode aumentar seus dados para 300 megabytes, 1 giga e tudo mais, vai ser privacidade. Você vai ter os seus pacotes de privacidade. Você quer a sua privacidade no Facebook, você tem que pagar X dólares. Você quer a privacidade do Facebook e do Instagram para eles não te seguirem, você tem que pagar mais tanto. Então, a privacidade vai ser a coisa mais cara que vai existir daqui para frente no futuro. A compra da nossa privacidade. Eu só quero ser um cidadão comum, eu não quero mais ser um número ali naqueles dados. Uau, ficou assustadora. Ficou assustadora agora a conversa, né, Nana? Ficou sim. A pergunta que chegou para você é sobre que ferramentas tecnológicas já podem ser utilizadas para consolidar ou formatar isso que você está chamando de capitalismo sustentável ou formas responsáveis de produção e consumo. Isso já é realidade? O que está disponível para essa nova construção, para essa nova arquitetura? Sim, é disponível, tem todas as ferramentas, são disponíveis, e isso passa muito para... O primeiro ponto passa para o que a Gabriela acaba de falar, que em relação à privacidade e utilização dos dados. Eu, Nana, pessoalmente, por exemplo, eu tenho uma presença digital muito baixa. Eu não estou no Facebook, não estou no WhatsApp, não estou no Instagram, não estou no Twitter, pessoalmente, porque eu acho que não precisa tudo isso, mas eu entendo que tem muita gente que precisa, para fins de negócio e tudo mais. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu acho que minha privacidade é muito importante para mim. Então, à medida em que eu não participo muito, eu acho que isso minimiza o acesso. Então, por exemplo, então passa para os dados e a privacidade dos dados. Eu acho que cada um de nós, aí isso passa para individualmente, cada um de nós tem que preocupar com isso. Porque o que a troca que essas empresas grandes de tecnologia estão fazendo com a gente? Eu vou disponibilizar a plataforma, Instagram, Facebook, tudo. Aí você usa para fazer o que quiser, TikTok e tudo mais. E em troca, eu vou ter acesso a todos os dados e eu vou fazer o que quiser também. Porque no fim dessa contratos, eles colocam um monte de linguagem que ninguém lê, que falam simplesmente que, eu posso fazer o que eu quiser com seus dados. E todo mundo faz um check e eles acabam utilizando essa informação. Então, a responsabilidade é nós para tentar começar a delimitar um pouco, porque aí entra na forma onde as experiências vai ser um pouco mais anonimizada, para que a gente consiga ter uma certa segurança. E o que a gente posta também é importante por causa dessa privacidade, dessa segurança. Então, a privacidade dos dados é a responsabilidade que a gente compartilha com essas empresas e também com o governo. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho. O segundo ponto, em relação às ferramentas de capitalismo sustentável, é que a gente usa nossos orçamentos, as nossas budgets, para comprar e apoiar as empresas que a gente entende que está ligando com a nossa filosofia. Porque não adianta ficar contra de uma empresa, numa filosofia, mas você acaba comprando coisas lá. Porque a única forma que o capitalismo entende é capitalismo. Ou seja, os capitalistas, que todos nós somos, só entende capitalismo, a troca de dinheiro, infelizmente. Então, se a gente quer ter capitalismo sustentável, a gente tem que usar a nossa participação na sociedade capitalista para mandar mensagens. Então, a forma que a gente compra é fundamental para mandar essas mensagens. E cada um de nós acha que eu não posso, o que eu, Nana, posso fazer diante de uma empresa como o Google. Mas imagina que 1 milhão de pessoas têm uma mesma visão. Eles vão sentir nisso, né? Não vai ser fácil. Por exemplo, quando o povo começar a fazer um boicote do Facebook, porque tinha um negócio que o povo não queria, viu como o Facebook logo começou a mudar. Por quê? Porque um acionista ligou para o Mark Zuckerberg e falou, cara, você tem que tomar cuidado, hein? Aí as coisas começaram a andar, porque todo mundo está preocupado com capitalismo, né? Então, a forma que a gente usa a nossa poder de compra é fundamental
para mandar essa mensagem, aí isso ajudaria o capitalismo sustentável. Isso é um. Aí, a última é a gente, por exemplo, nós, na situação de liderança, eu vou pegar o gancho do que o Paulo falou, criando redes de bem, networks, né? A gente agrega gente que pensa como nós para tentar fazer uma mudança. Então, no meu parte, por exemplo, eu, tendo o privilégio que eu tenho como ser CEO de uma empresa aqui no Brasil, eu estou usando a nossa plataforma para convidar outras empresas para se juntar-se a nós, para fazer esse trabalho, para ajudá-los também, mesmo que nem sempre que eles acham que a gente tem algo para agregar para eles, mas no fim do dia, a gente acredita que essa mensagem de capitalismo sustentável é para o bem dos capitalistas também. E mais cedo ou mais tarde eles vão entender isso. Muito obrigada, Nana. Olha, é muito, muito interessante essa reflexão sobre o ativismo no consumo, né? E muitas transformações, você deu esse exemplo muito preciso do Facebook, mas mundo afora e no Brasil também, algumas respostas, por exemplo, no que diz respeito a essa chamada agenda antirracista, que eclodiu, né, a partir das manifestações nos Estados Unidos, elas acabaram se implementando ou provocando respostas das empresas a partir da provocação dos consumidores e da pressão em rede, né, pelas mídias digitais, pelas redes sociais. Alguns avanços maiores até do que décadas de um ativismo estruturado, né, da sociedade civil organizada. E eu posso falar alguma coisa, Flávia? No Brasil, essa ativismo, eu não vou usar a palavra ativismo, porque essa pressão ainda é muito tímido, infelizmente. Eu vou te dar um exemplo. Quando aconteceu o negócio de antirracismo no mundo, aí você começa a ver investimentos que as empresas estão fazendo. 500 milhões de dólares PayPal, 1 bilhão de dólares Citibank, Netflix, 100 milhões de dólares investindo no bancos afro. E aqui no Brasil, eu não vi isso. Nós, a empresa Quintes, que é, assim, em termos de tamanho, não é grande empresa. Já fez mais do que grandes empresas. A gente colocou 10 milhões de reais e tem poucas empresas que entrou no mercado falando que, eu vou colocar... E tem grandes empresas aqui, bilionários no Brasil. Entendeu? Então, para mim, eu falei, putz, se Quintes está investindo 10 milhões para promover esse assunto, cadê essas grandes empresas? Entendeu? Então, eu acho que essa cobrança, vou usar essa palavra, essa cobrança ainda é tímida no Brasil. E eu gostaria de ver um pouco mais forte dessa cobrança, porque aí todos os CEOs e executivos dessas empresas vai estar de aviso, hein? Tem que acordar. Tem que acordar. Com certeza, com certeza. Eu acho que você tem razão, mas é uma conscientização que no Brasil ainda está mais atrasada. O debate, sobretudo essa questão do racismo, ele ainda é mal elaborado em algumas mentes e, sobretudo, nos espaços de poder no Brasil. Mas, sem dúvida alguma, 2020, eu acho que é um divisor de águas e a gente há de ter esperanças, né, nessa direção. A gente chegou nos 15 minutos finais do nosso último encontro do Fórum Agenda Bahia 2020 e eu vou pedir as considerações finais de vocês, partindo aí, trazendo um pouco mais de exemplos, pedindo alguns exemplos em relação ao uso de dados, ao acesso a dados e, eventualmente, até aos riscos embutidos nisso. Vou começar, e aí já pediria para vocês se despedirem. Vou começar pelo Paulo, pedindo, Paulo, que você nos falasse algo sobre experiências de moradores de Lisboa, de comunidades
na relação com a cidade, com melhorias para a cidade, a partir dessas experiências de dados abertos, de mais transparência de acesso à informação? Sim, existem alguns exemplos muito interessantes, não só em Lisboa, mas em muitas cidades. As cidades são este espaço espetacular, extraordinário, porque nós conseguimos pensar em projetos, juntar um conjunto de atores e de stakeholders e executar. Porque a cidade é este espaço, é uma espécie de um playground, é uma espécie de um espaço de experimentação e de teste de soluções. Nós fizemos vários projetos, vários programas, em que a cidade tem um programa, uma rede de dados abertos, de Open Data, que são passíveis de ser utilizados por qualquer pessoa, por qualquer instituição. Os dados abertos que a cidade neste momento tem são dados que a própria cidade tem, a recolha do lixo, os níveis do lixo, da mobilidade, são uma quantidade deles, mas também juntamos um conjunto de atores e de instituições privadas e públicas que passaram também a ceder os dados para essa base de dados, de dados abertos. Nós montamos depois um projeto que se chama Smart Open Lisboa e fizemos outros projetos também parecidos com estes, em que basicamente o que nós fizemos foi juntamos os dados abertos, colocámos grandes empresas a lançar um conjunto de desafios e depois convidámos startups para encontrarem soluções para esses desafios. E os desafios podiam ser ao nível da energia, podiam ser ao nível da mobilidade, podiam ser ao nível da forma como as pessoas se movimentam na cidade, podiam ser ao nível do turismo. Fizemos vários verticais. E aquilo que foi muito interessante foi que a junção destes três ingredientes fizeram com que nós tivéssemos na cidade de Lisboa, durante muito tempo, e esse projeto ainda continua, dezenas e dezenas de soluções, de produtos, de serviços, de conceitos a serem experimentados por novas startups, por novas empresas, por grupos de pessoas, de comunidades locais, etc., a testar soluções, algumas mais tecnologicamente intensivas, outras nem tanto, que eram muitas vezes até lançadas por grandes empresas ou pela própria cidade, nós próprios, a Prefeitura lançou um conjunto de desafios. E, portanto, isto é um exemplo muito claro da forma como os dados hoje em dia podem ser utilizados e ser colocados ao dispor das pessoas e da população, trabalhando em rede, trabalhando de uma forma coletiva para o bem de todos nós, da própria comunidade e da própria sociedade, neste caso da comunidade e da população da cidade de Lisboa. E aproveitava também para agradecer o convite. Foi um prazer enorme estar aqui convosco, com a Flávia, com o Naná e com a Gabriela, e desejar que o próximo ano seja um ano não tão extremo, não tão fora de todas as conjecturas que nós podíamos ter no início deste ano. Portanto, desejar um bom ano para todos vocês. Para todos nós. Muito obrigada. Que assim seja, Paulo. Nana, a mesma pergunta sobre uso de dados, dados abertos e inteligência artificial, o que está posto para auxiliar estratégias inclusivas para empresas? Eu acho que como eu falei, a Quintessa, a nossa empresa... Me traz um exemplo que você possa nos contar. Eu vou. Como eu falei, a nossa empresa tem um pilar grande, uma das pilares grandes ofertas é dados e Decision Science Analytics, e passa para o Artificial Intelligence. E cada vez mais a gente está chegando a uma conclusão que o mercado de tecnologia, a utilização dessas ferramentas tem que considerar muito os preconceitos da sociedade que cada dia mais está embutido. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, para quem sabe, tem um negócio de certificação digital, onde de vez em quando você vai ter que fazer essa certificação digital, e parte do processo, eles chegam, aí você coloca os dedos, tira a foto e tal. Então, vamos lá, uns 5, 6 meses atrás, uma das empresas que faz isso, precisava fazer a minha, porque eu sou administrador de algumas empresas, e chegaram no meu escritório, aí a moça começou a tentar tirar minha foto na sala de reunião que a gente estava. Aí ela estava tentando, estava funcionando. Eu sabia por quê. Porque como que eu sou com pele negro, a luz tem que ser diferente. Mas ela não sabia. E a ferramenta não está considerando essa diferença de pele e como que a luz impacta isso. Ou seja, o algoritmo tinha que ser construído para considerar as luzes
com as peles, mas não tinha isso. Aí eu estava olhando ela tentou, não está dando certo. Aí eu perguntei para ela, você sabe que você não vai conseguir? Ela me olhou e falei, mas como assim? Porque não tem luz suficiente para minha pele. Aí ela falou, Eu falei, sim. Aí eu falei, vem, vamos lá. Aí a gente saiu, eu fui lá no corredor onde tinha mais luz, aí ele bateu, deu certo, aí ele começou a falar, nossa, eu não sabia. Eu falei, bom, quando você volta no seu escritório, fala com os seus chefes que eles têm que começar a considerar ferramentas que consideram esse algoritmo. É um exemplo pequeno, né? Mas isso fala tudo sobre a importância de que esses algoritmos, esses negócios de inteligência artificial, se considera esses conceitos. E eu tenho certeza que qualquer ferramenta ela estava usando, quem criou no time que criou, não tinha ninguém lá na mesa que falou, vamos considerar pele e luz e a combinação algorítmica entre pele, exatamente. Então, o que eu quero dizer é que aí tem vários outros assuntos. A gente tem uma empresa que fornece muito robotização, automatização, RPA. E esse tema de RPA traz outras bagagens em relação ao futuro do trabalho. Como que vai ser? Porque se a gente transforma todos esses trabalhos automatizados, o que vai acontecer com as pessoas que chegam lá, os analistas, que recebem 4 mil, 2 mil? A gente tem que ter formas para treiná-los. E, no fim, só para dar um exemplo, se você parar de pensar bem, hoje em dia, o negócio que está dando muito certo é esse negócio de entrega, né? O iFood, Uber Eats e tudo mais. Aí, para de pensar bem. Eles têm milhares de gente que entrega. Milhares. Será que esse povo vai continuar cada vez mais só entrega e trabalha 12, 14 horas por mês para ganhar, sei lá, quanto eles ganham? Não, eu acho que isso não é justo. Essas empresas têm que começar a ajudar essas pessoas se treinaram para que eles podem desenvolver outras. Porque não adianta a gente ter um exército de gente que só entrega comida para nossas casas que não está conseguindo viver bem, né? Isso não é capitalismo sustentável. Então, esse negócio de dados, isso tem muito a ver com a forma que a sociedade tem que considerar essas novas ferramentas que estão chegando, esses impactos que está trazendo em termos de um mundo onde a gente vive. Obrigada, muito obrigada, Nana Bafu, pela participação no Agenda Bahia. E essa sua provocação final dá um outro encontro, porque justamente são desdobramentos, por exemplo, de políticas públicas, de política tributária, por exemplo, né, de rede de proteção social, é o debate que nos espera. Né? Também isso que você falou sobre a questão da falta de diversidade na elaboração desses sistemas, isso é particularmente grave em sociedades que são heterogêneas, diversas, como a brasileira. Né? Não tem cabimento você imaginar que uma câmera não é capaz de fotografar uma pessoa negra num país como o Brasil. Né? Obrigada, Nana. Gabriela, rodada final. Eu estava vendo você acenando assim com a cabeça enquanto o Nana falava da experiência da câmera, e antes de te passar a pergunta, pedindo essa reflexão também do uso de dados a partir da sua experiência na IBM e na Ladies, eu queria passar um recado aqui que chegou da nossa audiência. Gabriela, o raciocínio não deveria ser o contrário, Gabriela. As empresas é que deveriam pagar por nossas informações e não a gente pagar para ter direito à privacidade. Gabriela, termine com essa. Eu posso passar uns 10 minutos falando sobre isso. Com certeza, o certo deveria ser isso. Mas aí vai voltar para a história da regulamentação. Quando isso foi criado, não tinha regulamentação. Quando você foi lá e deu um clique, né, você já está lá dando seu consent, né, você já está falando, pode levar. Então, não tinha regulamentação. Hoje em dia que você começa a ver as regulamentações, né, GDPR e outras acontecendo, quantos anos levou para ter esse tipo de regulamentação? Então, sim, deveria ser o contrário, mas agora a gente já está tão lá na frente que para a gente voltar atrás vai demorar muito tempo. Agora, uma coisa que eu quero falar sobre a história de dados abertos, né, a Open Data,
O que significa isso, né? Só para a gente fechar aqui com uma definição dos dados abertos, é dizer que os dados eles têm que estar disponíveis para todo mundo, em que você, como cidadão, como usuário, você tem que ir lá e poder acessar esses dados, que seja os dados do governo, dados da saúde, os dados da cidade, né? Então, você vê países e Estados Unidos, por exemplo, qualquer dado que você queira acessar, quase todos, você tem acesso, você entra no portal do governo da cidade de São Francisco, tem dados, assim, incrível, tem tudo que você possa imaginar. Assim, não tem nem ideia, eu não tenho nem ideia, porque eu nunca consegui ver tudo que eles têm, de tanta coisa. Agora, mais do que disponibilizar esses dados, né, fazer com que esses dados estejam disponíveis para todas as pessoas, é acessibilidade. Não adianta nada, e a gente vê isso muito no governo brasileiro, não adianta nada você disponibilizar esses dados se as pessoas não conseguem acessar, se está num formato em que ninguém consegue acessar, se a documentação é inexistente, ninguém consegue entender como é que funciona. Então, para que tem esses dados disponíveis? Porque nós estamos disponibilizando, olha a transparência, mas ninguém consegue acessar. Então, em cima da acessibilidade, da transparência, de disponibilizar os dados, você tem que também ter ferramentas para que as pessoas consigam acessar esses dados que você está disponibilizando. Essa é a minha mensagem final. Eu acho que sobre depois, né, a história do algoritmo e do racismo, isso é uma outra discussão que a gente poderia discutir mais para frente. A minha consideração final, só queria deixar aqui uma deixa para os grupos, né, se quiser entrar em contato com a gente, comigo, e o AI Inclusive, importante. Nós estamos em parceria com uma plataforma online de ciência de dados, em que ontem a gente abriu essas bolsas de estudo, então a gente vai estar oferecendo, a gente está oferecendo centenas, são várias, são quase 1.000 bolsas, primeiramente para mulheres e minorias de gênero, para acessar essa plataforma de ciência de dados. Então a gente está tentando quebrar essa barreira de entrada. Muito obrigada, Gabriela de Queiroz, Paulo Soeiro de Carvalho, Nana Bafô, pela participação nessa nossa mesa, nesse nosso debate, Dados Somos Nós, e agora, parte aí da nossa 11ª edição do Agenda Bahia, edição 2020. Nós chegamos ao final dessa manhã. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e todas que nos assistiram, que mandaram perguntas, que comentaram. Espero encontrá-los novamente, a vocês e aos nossos debatedores, proximamente. E queria aproveitar para convidar todo mundo para a programação desta tarde, porque a mesa terminou, mas o Agenda Bahia não chega ao fim agora não. Muito obrigada. Bom, o Agenda Bahia ele existe há 11 anos porque é feito a muitas mãos. Temos os realizadores, os palestrantes, os parceiros, vocês que nos assistem presencialmente, como até o ano passado, ou remotamente, como neste ano tão especial. Vocês que estiveram conosco, nos prestigiando, fazem esse trabalho efetivamente valer a pena. Em todos esses anos, o Fórum tem sido muito relevante para a sociedade, isso que faz esse projeto seguir com o propósito de continuar trazendo, além de informação, provocação, uma provocação transformadora, assim esperamos. Esse ano tivemos esse formato diferente e esperamos contar com a participação de todos e todas nas conversas ao vivo. O nosso próximo encontro vai ser ainda hoje, a partir das 14 horas, é um intervalo para almoço, aqui nesse mesmo canal, onde vamos trazer uma sequência de painéis e oficinas. A programação está disponível. Eu quero encerrar agradecendo mais uma vez aos parceiros que nos ajudam a fazer o Agenda Bahia. Agradecer ao patrocínio da Apvida, a parceria do Sebrae, o apoio de Braskem, Claro, Sistema Fieb,
Sindimiba, mineração na Bahia, Bátria, Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, ao apoio institucional da Rede Bahia, da GFM 90,1. Eu sou Flávia Oliveira, me despeço aqui, aguardando nossos próximos encontros e convidando mais uma vez todos e todas a participarem da programação da tarde a partir das 14 horas. Até a próxima.